Então, moçada, vamos ver como é que funciona os cálculos dos limites que nós vimos intuitivamente lá no gráfico do GeoGebra. Então, para começar, vamos pensar nesta situação aqui. Limite quando x tende para menos 1, de x à terceira menos 2x ao quadrado mais x menos 3. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Usar algumas propriedades dos limites. Nós sabemos que o limite da soma é a soma dos limites, que o limite da diferença é a diferença dos limites, que o limite da potência é a potência dos limites e por aí vai. Então vamos desmembrar esse negócio aqui para ver o que está acontecendo. Então eu poderia separar isso daqui da seguinte forma. O limite desse polinômio seria o limite quando x tende para menos 1, de quem? De x à terceira menos o limite quando x tende para menos 1 de 2x ao quadrado mais o limite quando x tende para menos 1 de x menos o limite quando x tende para menos 1 de 3. Então aqui eu já separei usando o limite da soma e o limite da diferença, uma das propriedades que nós aprendemos. Daí eu vou fazer o seguinte, agora ver o que mais posso usar da propriedade. Olha, o limite de x à terceira eu posso fazer da seguinte forma, isso daqui é o limite quando x tende para menos 1 de x elevado à terceira potência. O limite da potência, a potência do limite, vamos falar assim. Menos, aqui eu tenho o limite de uma constante vezes uma função. Então eu posso separar a constante, isso é a constante vezes o limite da função. Então eu separo 2, que multiplica o limite quando x tende para menos 1. E aqui eu já vou fazer x elevado ao quadrado, para não ter que escrever uma outra linha só para fazer isso. Então, o que eu fiz aqui com x ao quadrado foi o mesmo que eu fiz aqui com x à terceira, já aproveitando. Então, nesse movimento, eu fiz que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, e o limite da potência é a potência do limite, tá? Aqui não tem nada que eu possa fazer mais de simplificação, eu vou simplesmente copiar para eu passar o limite tudo de uma vez só depois. Então, simplesmente copiei limite quando x tende a menos 1 de x, menos, vou copiar isso daqui também, limite quando x tende para menos 1 de 3. O menos do menos 3 eu já coloquei ele aqui. Bom, então vamos lá. Aí nós temos uma outra situação que é o limite quando x tende a menos 1 de x é o menos 1, porque aqui eu tenho a função identidade, nós desenvolvemos essa ideia desse limite, né, através da função identidade. Você pode buscar nos vídeos anteriores aí. Então, limite quando x tende a menos 1 de x é menos 1. De modo geral, limite quando x tende a A de x é o próprio A. Então, isso daqui vai dar menos 1 elevado à terceira menos 2. Limite quando x tende a menos 1 de x é menos 1. Então, menos 2 que multiplica menos 1 ao quadrado, mais limite quando x tende a menos 1 de x é menos 1, menos limite da constante, é a própria constante, também está nos vídeos anteriores. Então, menos limite quando x tende a menos 1 de 3 é 3. E agora é só somar. Veja, menos 1 à terceira é menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes menos 2 dá menos 2.
mais com menos dá menos 1, menos 3, então isso daqui vai dar menos 7. Calculado esse limite. Tá joia? Agora, todo esse procedimento aqui, nós já vimos também que ele pode ser resumido, que ele pode ser simplificado usando uma propriedade, que é o quê? Nós sabemos que isso daqui é um polinômio. Então, vou reservar um cantinho aqui para a gente relembrar essa propriedade e como que ela pode ajudar a facilitar esse cálculo. Né? Nós sabemos o seguinte, que o limite quando x tende para A de um polinômio p de x é exatamente igual a p de A. Então, eu poderia fazer os cálculos desse limite aqui, como ele é um polinômio, então este limite aqui poderia ser calculado fazendo simplesmente o seguinte, olha, o limite quando x tende para menos 1 de x à terceira menos 2x ao quadrado mais x menos 3 é igual a p de menos 1. E o que é p de menos 1? Vai ser o valor desse polinômio quando x vale menos 1. Menos 1 à terceira, menos 2 que multiplica menos 1 ao quadrado, mais menos 1, menos 3. Observe que quando eu faço p de menos 1, eu já chego aqui direto nesta linha da nossa operação. O resultado aqui, consequentemente, vai ser menos 7. Então, aqui eu calculei o limite usando a propriedade do limite do polinômio. Quando x tende a A, é p de A. É bem mais enxuta. Aqui eu usei todas as propriedades do limite que seriam necessários para fazer os cálculos. Tá joia? Então você pode fazer assim, alternativamente assim. Aqui me faz entender o que é cada um das etapas que eu estou fazendo a partir do limite da função identidade. Aqui é uma técnica já mais enxuta para facilitar os cálculos. Está aí então calculado o limite do polinômio x à terceira menos 2x ao quadrado mais x menos 3 quando x tende para menos 1. Então veja, moçada, aqui nós temos o gráfico da função x à terceira menos 2x ao quadrado mais x menos 3, né? E a gente vai olhar o que está acontecendo quando x chega perto de menos 1. Nós calculamos o limite lá e observamos que esse limite é menos 7. O que significa isso? Que quando o x chegar perto de menos 1 aqui pela esquerda, observe que os valores de f de x, ó, estão ficando próximos de menos 7, tá? Então, se eu chego perto de menos 1 pela esquerda, quanto mais próximo de menos 1 eu chegar, mais próximos os valores de f de x vão ficar de menos 7 aqui por baixo. Se eu chegar perto de menos 1 pela direita, observe que eu vou chegando perto de menos 1 pela direita, os valores da função também vão se aproximando aqui de menos 7. Quanto mais perto de menos 1 eu chegar, mais perto a função vai chegando de menos 7 aqui. Então, isso é o significado de dizer que o limite dessa função f de x, quando x tende para menos 1, é igual a menos 7. Então, aqui, ó, eu deixei o ponto animar com os valores de x variando de menos 1,5 até menos 0,5. Então, você vai observando aqui, olha, o x está chegando perto de menos 1 pela esquerda, aqui embaixo os valores de x estão chegando perto de menos 7. Observa agora que ele vai bater nos menos 0,5, aí ele vai voltar se aproximando do menos 1 pela direita.
Olha lá, agora o x está chegando perto de menos 1 pela direita e os valores de f de x também estão chegando perto de menos 7. Temos então aí o significado, né, geométrico do limite que nós calculamos para essa nossa primeira questão comentada. Vamos ver então uma outra situação. Observe que aqui está pedindo para calcular o limite quando x tende para menos meio de 1 menos 5x à terceira. Ora, se a gente já está familiarizado com as propriedades dos limites, não tem mais necessidade de ficar explicando ou escrevendo todas essas propriedades. Nós já sabemos, então, que não há nenhuma objeção para que a gente possa calcular esse limite fazendo simplesmente P de menos meio nesse caso aqui. E o que é P de menos meio? Né? É o valor desse polinômio quando x assume o valor menos meio. Então, isso daqui é exatamente 1 menos 5 que multiplica menos meio elevado à terceira potência, que nada mais é do que 1 menos 5 que multiplica menos 1/8. 1/3 dá 1, 2 a terceira dá 8, que é igual a 1 mais 5/8, que é igual a 13/8, e isso finaliza o cálculo desse limite aqui. Como eu estou trabalhando com um polinômio, então eu posso usar esta propriedade. Então, moçada, para esse nosso segundo exercício comentado, então o gráfico da função f de x igual a 1 menos 5x à terceira é essa curva f aqui, né, que está desenhada em verde. Tá joia? O que foi solicitado? Qual que é o limite da função y igual a f de x quando x tende para menos meio ou menos 0,5 aqui na tela. Então, observe o seguinte, que quando eu faço o x se aproximar de menos 0,5 pela esquerda, os valores da função estão chegando perto dessa reta horizontal aqui, que eu deixei marcado, como o limite aqui é uma decimal. Então, eu criei aqui a reta y igual a 13/8, que foi o limite que nós encontramos lá em nossos cálculos, que é exatamente igual a 1,625. Então, os valores da função estão chegando perto de 1,625, ou perto de 13/8, quando eu chego perto de 0,5 aqui pela esquerda. Observe os valores se aproximando ali. Tá? Não interessa em particular o que acontece quando x é exatamente menos 0,5. Mas quando o x está próximo de menos 0,5 por esta diferença, nós estamos próximo de 13/8 ou de 1,625 por esta diferença. Se eu conseguir fazer o x chegar mais perto de menos 0,5, os valores da função ficam mais perto de 13/8. Isso acontece também quando eu aproximo de menos 0,5 pela direita. Veja que os valores de f de x estão aqui em 1,135. Se eu aproximar um pouquinho, os valores chegam próximos, estão agora em 1,31 aproximadamente. Chega um pouquinho mais próximo, aqui tem um incremento puxando o pontinho para o 0,5, então às vezes ele pula direto para lá, mas chega um pouquinho mais próximo e agora está em 1,55. E quanto mais próximo eu chegar de menos 0,5, mais os valores de f de x estão se aproximando aqui de 1,625. Então, aqui uma ilustração dinâmica do limite de f de x
quando x tende para menos 0,5, sendo f de x essa curva aqui da função 1 menos 5x a terceira, tá joia? Então, vamos observar aqui, deixar o ponto animado para a gente ver. Veja que agora, os valores de x estão caminhando aqui, ó, para menos 0,5 pela esquerda. Olha lá os valores de f de x descendo. Veja que quanto mais esse pontinho está chegando perto de menos 0,5, mais os valores da função estão chegando perto dessa reta horizontal aqui, 1,625. Agora, vou deixar ele se aproximar pela direita. Olha lá, os valores, o valor de x está chegando perto de menos 0,5 pela direita. Os valores de f estão subindo e se aproximando de 1,625. Quando ele estiver bem pertinho de menos 0,5, os valores da função vão estar bem pertinho aqui dessa reta horizontal. É isso, moçada, mais uma ilustraçãozinha para o nosso exercício comentado número 2 aí, nosso segundo exercício comentado. Espero ter ajudado. Vejamos agora uma outra situação. Aqui eu tenho o limite quando x tende para menos 1 de x ao quadrado mais 1, que multiplica 1 menos 2x ao quadrado. Então veja que eu tenho o limite do produto de dois polinômios que estão aqui meio bagunçados. Você tem duas alternativas para fazer isso. Uma é desenvolver esse produto notável, multiplicar esses polinômios, o que poderia render uma coisa mais comprida, ou então simplesmente aplicar uma propriedade dos limites que diz que o limite do produto é o produto dos limites. Então vamos fazer isso aqui para ver no que dá. Olha, para ser cuidadoso, eu vou falar que isso daqui é igual ao limite quando x tende para menos 1 de x ao quadrado mais 1, que multiplica o limite quando x tende para menos 1 de 1 menos 2x ao quadrado. Se você for um pouco mais cuidadoso, você ainda escreveria isso da seguinte forma. Limite quando x tende para menos 1. Opa, perdão. De x ao quadrado mais 1, que multiplica o limite quando x tende para menos 1 de 1 menos 2x, tudo isso, tudo aqui elevado ao quadrado. Usei duas propriedadezinhas do limite aqui, produto dos limites e o limite da potência. Agora, eu tenho aqui dois polinômios bastante simplesinhos. Eu vou fazer p de menos 1 aqui e p de menos 1 aqui. Então, isso vai me dar menos 1 elevado ao quadrado mais 1, que é este limite, vezes 1 menos 2, que multiplica menos 1, que é este limite, p de menos 1 aqui, p de menos 1 aqui. Como esse aqui está elevado ao quadrado, isso aqui fica ao quadrado. E isso vai me dar o quê? Menos 1 ao quadrado dá 1, com mais 1 dá 2, vezes menos 2 vezes menos 1 dá 2, com mais 1 dá 3, ou seja, esse menos com esse menos dá mais, e a gente tem que fazer o produto primeiro, lógico, elevado ao quadrado. Isso é 2 vezes 9, que é igual a 18. E está resolvido o limite.
Depois vocês verifiquem essas propriedades e a possibilidade de fazer diferente. Beleza, gente? Vamos olhar agora a ilustração gráfica do limite que foi pedido para calcular nessa nossa questãozinha 3. Aqui a função está um pouquinho mais complicada, então eu deixei ela destacada aqui. Qual que é a função que nós estamos avaliando? F de x igual a x ao quadrado mais 1, que multiplica 1 menos 2x elevado ao quadrado. E pediu qual que é o limite dessa função f de x quando x tende para menos 1. Bom, nós calculamos o limite e achamos que o limite é 18, né? Ou seja, quando o x se aproxima de menos 1 pela esquerda ou pela direita, a nossa função f tem que se aproximar aqui desta reta horizontal y igual a 18. Os valores de f de x ficam próximos aqui de 18, né? Então, baixar um pouquinho aqui. Observe aqui, então, ó, eu vou fazer o x chegar perto de menos 1 pela esquerda. Os valores da função ainda não apareceram lá. Apareceu agora, está descendo ali e chegando perto de quem? Chegando perto de 18. Nesse momento, quando o x está perto de menos 1 pela esquerda, para uma diferença de 0,2, os valores da função estão perto de 18, a menos aí de 1,05. Então, vou ver se eu consigo chegar bem pertinho aqui do menos 1, sem necessariamente cair em menos 1. Vamos lá. Olha, estou perto de menos 1, um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto, e a função está chegando perto de 18. Em especial, agora estou perto de menos 1 por uma diferença de 0,008. E agora eu já estou perto de 18 por uma diferença de 0,3. Isso também vai acontecer quando eu chego perto de menos 1 pela direita. Quanto mais perto de menos 1 eu tiver, mais a minha função vai estar perto de 18, aqui agora chegando perto por baixo, tá? Vou deixar esse pontinho animado aqui para a gente poder observar. Então veja que agora o pontinho está se deslocando para menos 1, ou seja, os valores de x estão chegando perto de menos 1 pela esquerda, tá? Daqui a pouco a função vai aparecer aqui, os valores da função vão aparecer aqui quando estiver bem pertinho de 1. Olha lá, os valores da função estão caindo e eles vão chegar perto de 18 quando x estiver perto de menos 1. Agora vamos ver o que acontece pela direita. Eu menti aqui, ele estava aproximando pela esquerda. Olha, quanto mais perto de menos 1 está chegando pela direita, os valores da função vão aumentando. E eles vão se aproximando de 18. Quando estiver bem pertinho de menos 1 aqui, o x, os valores de f vão ficar bem pertinho de 18. Nesse caso aqui, logicamente, que quando x é exatamente menos 1, o f de x é exatamente 18. Mas isso não necessariamente tem que acontecer, não me importa muito essa condição, tá? O que acontece quando x é menos 1, para efeito de limites, lembrando, não nos interessa, ok? Então, espero ter ajudado. Vamos para mais um caso agora. Aqui nesse caso, eu tenho uma fração. Então, vou usar a propriedade do limite do quociente, né? Eu tenho aqui o seguinte, limite quando x tende para 1 de 2x mais 3 dividido por x mais 1. Eu vou fazer isso daqui da seguinte forma. Isso vai ser o limite quando x tende para 1 de 2x mais 3 dividido por limite quando x tende para 1 de x mais 1. Bom, nesse caso, isso vai ser, aqui eu tenho um polinômiozinho,
Vou fazer P de 1 aqui no numerador e P de 1 aqui no denominador. Então, isso vai dar 2, que multiplica 1 mais 3, dividido por 1 mais 1. E isso vai dar 5 sobre 2. Observe aqui que este limite está condicionado a o limite no denominador ser diferente de zero. E a gente pode também se valer de uma propriedade, que é o limite quando x tende para a de p de x dividido por q de x é igual a P de A dividido por Q de A com Q de A diferente de zero. Se a gente aplica essa propriedade, então vou fazer P de x sobre Q de x aqui. O P de x é 2x mais 3 e o Q de x é x mais 1. Vamos escrever esse limite aqui no cantinho. Então, olha, eu tenho o limite quando x tende para 1 de 2x mais 3 dividido por x mais 1. Então, isso daqui é igual a P de 1 dividido por Q de 1. Se o Q de 1 for diferente de zero. Vamos lá? Isso daqui vai ser, quem que é P de 1? 2 vezes 1 mais 3 dividido por quem é Q de 1? 1 mais 1, que vai dar 5 sobre 2, tá? Então, esta é uma propriedade também anunciada e conhecida. Fechou aqui mais um exercício comentado. Então, moçada, agora para esse nosso quarto exercício comentado, vamos observar que nós temos a seguinte função: f de x igual a 2x mais 3 sobre x mais 1. A ideia é calcular o limite de f de x quando x tende para 1. Então, veja aqui que o movimento é sempre o mesmo. Eu vou fazer o x se aproximar de 1 pela esquerda. Então, o que está acontecendo com os valores de f de x? Olha, os valores de f de x estão descendo e ficando próximos de 2,5. Então, quando x é 0,91, f de x é 2,52. Se eu consigo chegar ao x um pouquinho mais perto, 0,96, então os valores de f são 2,508. Já estão bem mais perto da reta y igual a 5 meios aqui, que foi o limite que nós calculamos. Então, se eu chego perto de 1 pela direita, os valores se aproximam de 5 meios. Se eu chego perto de 1 pela esquerda, os valores de f de x se aproximam de 5 meios. É o que está acontecendo aqui. Este é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3 sobre x mais 1. Limite calculado. E agora mostrando aí graficamente o que está acontecendo. Vamos observar. Então, olha, eu vou deixar o x se aproximando de 1. Veja os valores de x aqui estão crescendo e chegando perto de 1 pela esquerda. Olha o que está acontecendo com os valores da função. Eles estão se aproximando de 2,5 aqui, olha. Então, está chegando bem pertinho de 1 agora. Os valores da função estão bem pertinho de 2,5. Agora, vamos observar o que acontece se aproxima de x pela direita. Olha, os valores de x estão chegando perto de 1 pela direita. Olha aqui os valores da função estão subindo 2,44, 2,45, 2,46. Estão chegando bem pertinho de 2,5, quando x está chegando bem pertinho de 1. Está aí mais um
gráficozinho dinâmico para ver aí uma representação do limite calculado nesse nosso exercício número 4. Espero ter ajudado. Beleza, vamos para mais uma situação agora envolvendo o quociente de dois polinômios. Aqui eu tenho limite quando x tende para 3 de 2x mais 3 sobre x menos 3. Veja que eu vou tentar fazer aqui pensando p de x igual a 2x mais 3 e q de x igual a x menos 3, eu teria que esse limite deveria ser o p de 3 sobre o q de 3. Ocorre que isso daqui só vale com o q de 3 diferente de zero. Mas se você fizer q de 3 é 3 menos 3, que é zero. Então, a gente vai dizer que não existe esse limite. E, de fato, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que, quando eu faço o x tender para 3, esse numerador aqui está tendendo para 2 vezes 3, 6 com mais 3, 9. E este denominador aqui está tendendo para zero. Como o numerador está tendendo para 9 e o denominador está tendendo para zero, eu tenho aqui uma tendência para uma fração não definida, para uma divisão não definida e o limite não existe. Nós vamos observar isso graficamente na sequência para ficar melhor compreendido. Beleza, moçada? Então agora vamos observar o que está acontecendo graficamente aqui esse nosso exercício comentado número 5, né? Veja que tem uma função muito parecida com a que a gente tinha antes, f de x igual a 2x mais 3 dividido por x menos 3. Tá? E aqui eu estou querendo saber qual é o limite quando f de x tende para 3. Então, nós observamos que esse limite não existe. E por que ele não existe? Porque, na verdade, quando o x chega perto de 3 aqui, por exemplo, pela esquerda, o que está acontecendo? Os valores do numerador aqui, da nossa p de x aqui em cima, estão se aproximando de um número fixo 9. E o denominador está se aproximando de zero. Como o denominador está aproximando de zero para valores menores do que 3, né? Essa diferença x menos 3 está chegando perto de zero, muito perto de zero, só que negativa. Então, esta razão está se tornando um número muito grande em módulo, só que negativo, o que faz com que, ao chegar perto de 3 pela esquerda, eu empurre esse ponto P para baixo. Os valores da função vão ficando infinitamente grandes em módulo, só que negativo, então vão deslocando lá para menos infinito. É o que está acontecendo aqui, olha. X igual a 2, f de x igual a menos 7. Vou caminhar para perto de 3 aqui, ó. Então, o que está acontecendo? O denominador está tendendo para zero por um valor negativo, porque o x aqui é menor do que 3. Então, x menos 3 é um valor negativo. O numerador está tendendo para 9. Essa razão está virando um valor infinitamente grande, só que negativo. Infinitamente grande em módulo, só que negativo. Então, empurrando os valores da função lá para baixo. Olha lá isso acontecendo. Agora, se eu vier aproximando do 3 pela direita, o que está acontecendo? Eu estou aproximando do 3 por valores maiores que 3. Por exemplo, nesse momento, o x igual a 4. Então, 4 menos 3 é 1, um valor positivo. Se eu chegar bem pertinho aqui, ó, então essa diferença vai ficando pequena. 3,4 menos 3 dá 0,4. Então, essa diferença está tendendo para zero, só que ela está tendendo para zero por valores maiores do que 3, ficando sempre um valor muito próximo de zero, só que positivo. O numerador continua tendendo para 9. Então, essa razão ela vai se tornando um valor infinitamente grande, positivo.
o que vai fazer com que, ao chegar perto de 3 pela direita, eu vou empurrar esse ponto P lá para cima. Os valores da função vão crescendo infinitamente, vão se tornando arbitrariamente grandes na medida que eu chego perto de 3 para a direita. E eles podem se tornar tão grandes quanto você desejar, bastando que para isso você tome valores para x suficientemente próximos de 3. Então você vai ter uma diferença muito próxima de zero e a razão vai ficar um valor muito grande. Então observem aí o ponto, os valores de x se deslocando para 3 pela esquerda, fazendo com que a função assuma valores negativos. E depois você observe quando o valor de x voltar. Deixa eu soltar ele aqui. Então veja, x está chegando perto de 3 pela esquerda, por valores menores do que 3. Essa razão aqui está ficando negativa e valores infinitamente grandes, tá? Então, olha lá o que está acontecendo. Agora, você vai observar quando eu chegar perto de 3 pela direita. Veja os valores de x chegando perto de 3 pela direita. Veja que a função está assumindo valores cada vez maiores, né? Quando ele chegar mais perto de 3 aqui, essa função vai crescer mais rápido e quando estiver bem pertinho de 3, ela vai assumir valores infinitamente grandes. Então, nesse momento, o ponto P está se deslocando lá para valores infinitamente grandes. Tá joia? É isso daí, moçada. Aqui a gente deu um salto ao passar aqui pelo 3, né? E viemos de lá. O interessante é você observar quando o x está aproximando de 3 e não quando ele está distanciando de 3. Então, beleza? Fechando mais um exercício comentado aí, espero ter ajudado. Agora preste atenção, nós vamos analisar essa situação e parece com a situação anterior, né? Você pode dizer, professor, então aqui também eu vou falar que o limite não existe. Por quê? Porque se eu fizer P de 3 dividido por Q de 3, então eu vou ter um Q de 3 que é igual a zero. Mas observe que está acontecendo uma coisa nova aqui. Se você pegar o P de x igual a 9 menos x ao quadrado, isso implica que o P de 3 é igual a zero. E se você pega o Q de x igual a x menos 3, isso implica que o Q de 3 também é igual a zero. Então, o que está acontecendo aqui? O numerador está indo para zero e o denominador está indo para zero. Então, eu estou caminhando para uma indeterminação, ou seja, não é possível determinar qual que é o resultado dessa fração aqui. Neste caso, quando o x tende para 3, o que a gente faz? Via de regra, quando isso acontece, é possível a gente procurar uma simplificação aqui possível, ou seja, achar uma fração equivalente a esta, onde eu possa avaliar o limite quando x tende para 3 nessa fração equivalente, que vai ser o mesmo limite dessa fração, só que na fração equivalente eu não vou dividir por zero. Então, vamos observar o que vamos fazer aqui, tá? Eu vou limpar esses rabiscos que eu fiz aqui para a gente continuar. Certo. Primeiro, veja que eu tenho aqui uma diferença de 2 quadrados. E a forma fatorada dessa diferença de 2 quadrados é 3 menos x, que multiplica 3 mais x. Só que aqui embaixo eu tenho um x menos 3, então eu não vou conseguir simplificar dessa forma. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é, para colocar esse numerador na mesma ordem do denominador, eu vou colocar o menos que está aqui em evidência. Isso vai ordenar melhor o numerador para eu enxergar a simplificação possível. Então, eu vou reescrever esse limite como sendo o limite
quando x tende para 3, de menos x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Veja que x ao quadrado menos 9 vezes esse menos que eu coloquei em evidência é exatamente o 9 menos x ao quadrado que eu tenho aqui. Aí eu vou pegar esse menos, que é a constante menos 1, e vou colocar para fora do limite. Então, isso vai ficar, isso aqui é igual a menos o limite quando x tende para 3 de x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Agora eu tenho a diferença de dois quadrados, x ao quadrado menos 9, que é o produto da soma pela diferença, x mais 3 que multiplica x menos 3. Então isso daqui vai ser igual a menos o limite quando x tende para 3 de x mais 3 que multiplica x menos 3 dividido por x menos 3. Posso simplificar o x menos 3 com x menos 3 agora? E isso vai ser igual a menos o limite quando x tende para 3 de x mais 3. O que está acontecendo aqui? Eu posso calcular o limite quando x tende para 3 de 9 menos x ao quadrado sobre x menos 3 a partir desta fração equivalente. Frações equivalentes têm limites idênticos. Só que aqui, se eu passar o limite, eu não vou dividir por zero. Então aqui, como eu tenho um polinômio, basta eu fazer o p de 3 aqui agora. Isso daqui vai ser igual a menos 3 mais 3, que vai ser igual a menos 6. Eu vou mostrar para vocês graficamente que esta função aqui, 9 menos x ao quadrado sobre x menos 3, e esta função x mais 3, elas têm gráficos idênticos, a menos de um buraco aqui em x igual a 3 nesta função de k. Tá joia? Na verdade aqui, menos o x menos 3, né? Então, moçada, agora, para ilustrar esse nosso exercício comentado número 6, vamos pensar o seguinte. O exercício apresentou esta função, f de x igual a 9 menos x ao quadrado sobre x menos 3, para a gente calcular o limite quando x tende para 3. Observe que essa função não está definida em x igual a 3. Então, se eu fizer o x valer exatamente 3, olha que eu não tenho um valor para x quando x é exatamente igual a 3. Tá certo? Então, mas isso também não importa. O que importa é o que está acontecendo quando eu estou fazendo o x chegar bem pertinho de 3. E isso, você vai observar que se eu faço os valores de x se aproximarem de 3, os valores da função estão se aproximando aqui de quem? Estão se aproximando de 6. Olha, em particular, quando x é 2,96, o f de x é menos 5,96, bem próximo de menos 6, corrigindo, tá? E isso vai acontecer pela esquerda e aproximando também pela direita. Olha, agora eu vou chegar perto de 3 pela direita. Então, olha, em particular, quando eu chego perto de 3 por uma diferença de 0,2, os valores de f estão próximos de menos 6 aqui.
tá? Menos 6,02. Agora, observe que eu coloquei aqui uma função g de x igual a menos x menos 3. Esta função foi a função que nós utilizamos para calcular o limite. Porque se a gente passasse o limite direto aqui, né, fazendo p de x sobre q de x, eu teria um q de x igual a zero. Nesse caso, e o p de x também seria zero. Então, eu teria uma indeterminação. Eu não estava conseguindo passar o limite. O que que a gente fez? Nós achamos uma fração equivalente à fração 9 menos x ao quadrado sobre x menos 3, que é a fração menos x menos 3. O gráfico desta função g de x é exatamente igual ao gráfico da função f de x, só que esta função g de x, aqui o x está definido. Então, eu vou sobrepor o gráfico da função g com a função f, que você vai perceber que esse buraquinho aqui vai ficar fechado, tá? Depois eu explico o que foi que nós fizemos. Então, ó, observe aqui que agora eu plotei o gráfico da função g de x igual a menos x menos 3. E aí, na função g de x igual a menos x menos 3, o x está definido, a função está definida para x igual a 3, não tem mais, a reta não está mais vazada aqui. Agora, interessa para a gente o que está acontecendo no x igual a 3? Você vai se perguntar, professor, mas você não falou que não interessa o que está acontecendo exatamente em x igual a 3? Por que que interessa que a função g de x esteja definida em x igual a 3? Na verdade, isso foi um artifício que nós utilizamos para poder fazer os cálculos do limite. É que, como essas duas funções são equivalentes, calcular o limite quando x tende para 3 em f de x é idêntico a calcular o limite quando x tende para 3 em g de x. Mas aqui em g de x eu consigo operar, eu consigo passar o limite, né? Eu consigo fazer um limite de g de x quando x tende para 3 é um g de 3 nesse caso aqui. Então, não é que interesse para mim o que acontece exatamente em 3, mas para eu fazer o cálculo matemático do limite, eu estou usando uma fração equivalente onde eu não esteja dividindo por zero ao passar o limite. É somente isso que está ocorrendo aqui. Tá joia? Vou tirar aqui o gráfico da função g de x agora e vou animar o pontinho para você ver como que o limite está ficando próximo, os valores de f de x estão ficando próximos de menos 6, quando x está ficando próximo de 3, mesmo que exatamente em 3, então aí a função f de x não esteja definida. Então, observe agora os valores de x se aproximando de x igual a 3, os valores da função se aproximando de menos 6, aqui quando x está chegando perto de 3 pela esquerda, tá? Agora, o x está chegando perto de 3 pela direita, o ponto P está se aproximando dessa posição aqui, os valores de f de x estão chegando perto de menos 6 também pela direita. Em particular, olha, quando x é 3,008, f de x é menos 6,008. Então é isso, moçada. Espero ter ajudado. Então, aqui nós temos a mesma situação do exercício anterior, exercício comentado que fizemos agora há pouco. Se eu for fazer P de x sobre Q de x, eu vou ter uma indeterminação, 0 sobre 0. Então, eu vou fazer o quê? Tentar achar uma fração equivalente a esta e calcular o limite. Podemos fazer isso simplesmente fazendo o quê? Vou escrever limite quando x tende para 1. Aqui eu tenho
um polinômio de segundo grau que eu posso fatorar fazendo o produto x mais 5 que multiplica x menos 1. Fatoração é algo que nós já estudamos exaustivamente. Aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados, posso fatorar fazendo o produto da soma pela diferença. X mais 1 que multiplica x menos 1. Daí que eu posso simplificar o x menos 1 com x menos 1. Sobrou aqui o quê? Limite, quando x tende para 1, de x mais 5 dividido por x mais 1. Ou seja, eu posso calcular o limite desta fração a partir do limite dessa fração equivalente quando x tende para 1. Lembrando que eu posso fazer isso porque quando eu estou calculando o limite quando x tende para 1, não me interessa o que acontece exatamente quando x é 1, tá? Então aqui eu estou usando esse artifício simplesmente para usar a propriedade do limite, né? Mas o x continua sendo diferente de 1 para mim, para todos os efeitos, não me interessa também que ele seja 1. Então quando o x está tendendo para 1, esta fração aqui está tendendo para o mesmo valor que esta fração. Só que nessa daqui eu consigo aplicar a propriedade aqui do quociente entre os limites. Nesse caso aqui, então, eu faço P de 1 dividido por Q de 1. Essa divisão é possível aqui, porque o denominador não mais está indo para zero. E se eu fizer isso, eu vou ter 1 com mais 5, 6, dividido por 1 com mais 1, 2, que é igual a 3. Vamos ver também um gráficozinho disso daí. Então, moçada, vejamos agora uma ilustração desse exercício comentado número 7. Veja que o problema nos ofereceu a função f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 5 dividido por x ao quadrado menos 1, quer calcular o limite de f de x quando x tende para 1. Então, veja que aqui está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no exercício anterior, função não está definida em x igual a 1. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Quando x tende para 1, o numerador está caminhando para zero e o denominador está caminhando para zero. Nós estamos caminhando para uma indeterminação. Então, o que nós precisamos fazer? Bom, como não dá para eu passar o limite direto aqui, eu vou calcular o limite da função f de x, quando x tende para 1, através de uma fração equivalente, que é x mais 5 sobre x mais 1. O gráfico dessas duas funções são exatamente iguais, afora o fato de que no caso desta função x ao quadrado mais 4x menos 1, se eu tento passar o limite aqui, o meu denominador está indo para zero. E nesse caso aqui, se eu passo o limite, eu consigo fazer o limite, calcular o limite aqui sem correr o risco de fazer uma divisão por zero. Então, essas duas funções têm gráficos idênticos, a diferença é que essa função não está definida em x igual a 1, a função f, e a função g não está definida em x igual a menos 1. Então, é o mesmo comentário da função anterior. Olha, então vamos observar que nós achamos o limite de f de x quando x tende para 1 foi igual a 3. Observe então que isso é o que vai acontecer. Se eu chego perto de 1 pela direita, veja que os valores de f de x estão chegando perto de 3. Eu marquei aqui com uma reta horizontal y igual a 3 para
facilitar essa visualização. Então, cheguei perto de 1 pela direita, olha só, os valores de f estão chegando perto de 3. Se eu chego perto de 1 pela esquerda, veja que os valores de f estão aumentando, então estão chegando perto de 3 aqui por baixo, né? E é isso daí que está acontecendo. Então, quando você calculou o limite lá e descobriu que o limite de f de x quando x tende para 1 é 3, é isso aqui que está acontecendo. Em particular, pouco importa se a função está definida em 3 ou não. Veja que ela vai dar uma piscada quando x for exatamente 3, porque a função não está definida em x igual a 3. Olha. Então, olha aqui. Quando x é igual a 3, ó, a função não está definida. Para a animação aqui para você poder perceber, x igual a 3, a função não está definida. Estou aproximando de 3, os valores, x igual a 1, perdão. Estou aproximando de 1, os valores de f estão aproximando de 3. X exatamente igual a 1, a função não está definida. Aproximando de 1 pela direita, os valores de f estão se aproximando de 3. X igual a 1, a função não está definida. Então, por isso, por termos encontrado uma indeterminação aqui, nós fatoramos esta função, chegamos numa função equivalente, calculamos o limite para essa função a partir desta, tá ok? Então é isso, fiquem aí observando os valores da função se aproximando de 3, quando os valores de x se aproximam de 1. Agora pela esquerda. E vamos ver os valores de x se aproximando de 1. Agora pela direita. E os valores de f se aproximando de 3. Beleza, moçada? Então é isso, espero ter ajudado. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui para finalizar esses exercícios comentados. Nesse caso aqui eu tenho um limite quando x tende para 9 de raiz de x menos 3 sobre x menos 9. Observe que novamente eu estou caminhando para uma indeterminação, ou seja, o numerador está tendendo para zero e o denominador está tendendo para zero quando x tende para 9. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um procedimentozinho bem simples que vai ajudar a encontrar uma fração equivalente onde a gente possa calcular esse limite, que é racionalizar o numerador. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar o numerador pelo conjugado de raiz de x menos 3, ou seja, vou multiplicar o numerador por raiz de x mais 3. Como eu multipliquei raiz de x mais 3 aqui no numerador, eu vou multiplicar raiz de x mais 3 aqui no denominador também, e isso não altera a minha fração. Na verdade, eu multipliquei por 1, né? Quando eu multipliquei raiz de x mais 3 em cima e embaixo. Vou colocar um parênteses aqui para não bagunçar a coisa. E aí, olha, quando eu faço isso, vou escrever o limite aqui antes de explicar. Lembrando que esse limite, quando x tende para 9, tem que continuar aparecendo aqui até eu passar o limite, tá? Então, eu ainda não calculei o limite, eu só estou achando uma fração equivalente aqui por enquanto. Aí, veja que aqui no numerador eu tenho o produto da soma pela diferença. Raiz de x menos 3, que multiplica raiz de x mais 3. E aí eu vou fazer produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado de raiz de x é x, o quadrado vai anular a raiz, e o quadrado de 3 é 9. Então, raiz de x menos 3, que multiplica raiz de x mais 3, vai dar x menos 9. Embaixo eu vou ter o x menos 9, que eu já tinha, vezes o raiz de x mais 3.
Note que agora eu posso simplificar o x menos 9 com o x menos 9. Eu tenho aqui, então, o limite quando x tende para 9. Tem que continuar, porque eu não passei o limite ainda, estou só ajeitando as coisas aqui. Como eu simplifiquei o x menos 9 com x menos 9, aqui em cima sobrou 1, e aqui embaixo sobrou raiz de x mais 3. Agora, esta fração e esta fração original são equivalentes, e aí elas têm o mesmo limite quando x tende para 9, só que aqui eu posso passar o limite sem risco de dividir por zero. Agora, passando o limite, não vou mais precisar escrever o limite aqui, ó. Então, isso daqui vai ser 1 dividido por raiz de 9 mais 3. Por que raiz de 9? Porque, na verdade, o limite de raiz de x é a raiz quadrada do limite de x. Como o limite de x, quando x tende para 9, é 9, então ficou raiz de 9, tá? Estou usando aqui indiscriminadamente as propriedades do limite nessa altura do campeonato. Bom, isso vai dar o quê? Como raiz de 9 é 3, 3 mais 3 vai dar 6 aqui no denominador. Então, isso vai dar 1/6, tá? E eu finalizo aqui, então, os exercícios comentados, né? E agora vocês podem resolver a lista de exercícios que está em anexo aí, né? E dando sempre uma olhadinha nos gráficos que ilustram, os gráficos dinâmicos que vai mostrar esses limites acontecendo. Espero ter ajudado. Então, moçada, então vamos ao gráficozinho do nosso último exercício comentado dessa série, né? A função é f de x igual a raiz de x menos 3 sobre x menos 9. Calcular o limite quando x tende para 9. Então, mesma coisa aqui. Quando x está tendendo para 9, o nosso numerador está caminhando para 0. Raiz de 9 é 3 menos 3 é 0 e 9 menos 9 é 0. Uma indeterminação, 0 sobre 0, a gente busca então achar uma forma de simplificar isso aqui, de fatorar, ou seja, de encontrar uma fração equivalente onde eu possa ter a possibilidade de calcular o limite quando x tende a 9 nesta função equivalente, que é exatamente calcular, ou que equivale a calcular o limite quando x tende para 9 na função original, né? Então, fizemos esta fatoração. Os gráficos dessas duas funções são idênticos, divergindo apenas pelo fato de que, neste caso aqui, a função f não está definida para x igual a 9, né? Então, se eu faço x valer exatamente igual a 9, eu não tenho um valor para essa função. Como não interessa para efeito de cálculos de limite o que está acontecendo exatamente em 9, então vamos ver o que está acontecendo quando o x fica bem pertinho de 9. Nós já calculamos esse limite e sabemos que é 1/6, né? Pus a reta y igual a 1/6 aqui, a reta horizontal, para a gente ver o comportamento da função. Veja então, x chegando perto de 9 pela esquerda, a função, os valores se aproximando de 1/6 aqui por cima. X igual a 9 não está definido, não tem problema. Agora eu vou chegar perto de 9 pela direita, os valores de f estão chegando perto de 1,6 aqui por baixo. Então, está aí o limite de f de x quando x tende para 9 igual a 1/6. Vou deixar isso aqui para vocês irem observando, enquanto eu falo uma coisinha aqui. Quando eu uso essa fração equivalente para calcular o limite de f de x, ou seja, quando eu determino o valor do limite de f de x quando x tende para 9, a partir da função g de x, não é porque eu tenha uma exigência de que a função esteja definida em 9 para eu calcular o limite. É porque nesta fração equivalente eu consigo passar o limite, ou seja, eu consigo calcular p de x sobre q de x
encontrando o valor 1/6 é somente por isso. Mas o comportamento desta função f de x e desta função g de x próximo de 9 para valores de x próximos de 9 são exatamente o mesmo comportamento. Como não interessa saber o que acontece quando x é exatamente igual a 9, serve então fazer as continhas, né? A substituição, passar o limite a partir dessa função g de x para compreender o que está acontecendo na mesma região com a função f de x. É isso aí, moçada. Isso encerra o exercício comentado número 8 e encerra essa série de exercícios comentados. Espero que vocês aproveitem bem, que ajudem. E agora podem pegar lá a listinha de exercícios que vocês vão conseguir fazer com bastante tranquilidade aí. E sempre que acharem conveniente, façam um gráficozinho dinâmico aí e observem o que está acontecendo, por que o limite existe, por que não existe, o que está acontecendo com a função em um dado valor de x ali, ou próximo de um dado valor de x. Compreendam bastante isso daí, vai ser muito importante para vocês daqui para frente. Um abraço fraterno.